de política, lançando luz aqui nos últimos acontecimentos, pronunciamentos e declarações do mundo político, que não são poucas. Até porque ontem, como a gente mostrou aqui no Morning Show, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, resolveu culpar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, de ter articulado para derrubar na Câmara a medida provisória que aumentaria a taxação dos super ricos, né? Vamos relembrar aqui exatamente o que ele falou em nome da precisão. Vamos lá. Escolheram sabotar o equilíbrio fiscal e o povo para tentar prejudicar o governo Lula, que trabalha todos os dias para proteger nossa economia e os direitos dos trabalhadores. Mas eles, mais uma vez, se esqueceram que o povo brasileiro está cada vez mais atento, sabe o que está em jogo e como o jogo é jogado. Sabe quem defende o país, quem trai o interesse nacional para proteger familiares e amigos. E é por isso que, mais uma vez, o povo mostrará sua força e dará um basta. O resultado das urnas precisa ser respeitado. E ele foi claro: incluir o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Esse é o compromisso desse governo com o povo que o elegeu. Os direitos do povo são inegociáveis. E o futuro do país não será sacrificado num tabuleiro de interesses menores. A MP dos bilionários, bancos e bets pode ter caído, mas nós seguiremos de pé. Em nome da precisão, como é o nosso mantra aqui no Morning Show, claro, esse vídeo que a gente acabou de transmitir para vocês é o retorno do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, às redes sociais para reforçar a sua narrativa após ter nominalmente citado e atacado o governador Tarcísio de Freitas. Esse outro trecho estaremos projetando logo menos aqui no programa, mas só para deixar claro isso, que está mais do que flagrante para todo mundo que acompanha minimamente o noticiário político que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se tornou agora um inimigo declarado do petismo no Brasil e talvez o alvo principal de todas as flechas petistas. Claro que o governador Tarcísio não se intimidou e respondeu na mesma medida ou até numa frequência até maior. Vamos conferir, vamos lá. Agora o PT quer me acusar de ter trabalhado para evitar que o governo cobre mais impostos da população. Estou trabalhando por São Paulo, para mudar a vida das pessoas, para fazer a diferença. Ninguém, nem eu, nem o país vai apoiar. Já chega. Vamos parar de inventar culpado. Tenha vergonha, Haddad. Respeite os brasileiros. É isso aí. Ou o governador de São Paulo realmente ia propor uma reação na mesma medida, ou a pancadaria passaria impune e o petismo cada vez mais, de alguma forma, tentando desgastar a imagem do governador de São Paulo, que já está navegando mares turbulentos, pelo menos no último mês e meio, né, Jéssica Peixoto? Como é que você viu essa altercação entre os dois? Então, eu vejo com... Ex-rivais, que fique claro. Exato, eu vejo com 10% de diferença. E por que com 10% de diferença? Porque foram mais de 10% a diferença entre os votos que elegeram. E, de fato, o ministro Fernando Haddad está correto, tem que respeitar as urnas, tem que respeitar as eleições que elegeram o governador Tarcísio de Freitas em detrimento, em desvantagem de Fernando Haddad. Então, esse poder político que um cargo eleito, um cargo de ser governador do maior estado do país dá, de fato, está com Tarcísio de Freitas. E se ele tem articulado pelo bem-estar fiscal do país, na contramão do que o ministro está dizendo, isso é fundamental. Porque a gente não pode ignorar que esta era uma MP que surge em relação ao IOF, que já tinha sido restabelecido, mas ainda assim eles querem mais impostos sempre. Então, eu acho, o mesmo que eu disse ontem, é um pouco de recalque. Recalque, Mano Ferreira? Olha, eu diria que mais embate eleitoral futuro do que recalque, né? Nesse sentido, são dois grupos políticos se digladiando e trazendo à tona as narrativas e disputas para a próxima eleição. Agora, é muito engraçado ver o ministro Fernando Haddad começar o vídeo falando em sabotagem do equilíbrio fiscal. Quem sabotou o equilíbrio fiscal foi o governo Lula, assim que começou logo com a PEC da transição, fazendo uma bomba relógio que, desde o início, nós alertávamos, não entregaria equilíbrio fiscal. E não entrega. E esse debate que vimos no Congresso essa semana apenas é uma evidência a mais da falta completa de equilíbrio fiscal, porque o governo está o tempo todo tendo que correr atrás de aumento de impostos. E por que precisa ficar buscando aumento de impostos num país que já tem a carga tributária muito maior do que a média dos países de renda semelhante à nossa e do que os nossos vizinhos continentais? Justamente porque
houve a sabotagem do equilíbrio fiscal por parte do próprio ministro Fernando Haddad. Ou seja, o discurso do governo de busca de equilíbrio e de responsabilidade fiscal não se sustenta na prática. O que a gente precisa como país, mais do que essa altercação entre o governador de São Paulo e o ministro da Fazenda, ou entre futuros candidatos, sejam ao governo de São Paulo ou à presidência da República, é seriedade no debate sobre como tratar o dinheiro do pagador de impostos. Porque enquanto eles brigam, quem paga a conta é você. Claramente não é apenas sobre impostos, eu diria até pouco sobre impostos em si e muito mais sobre 2026, né, Jota? De um lado, o próprio Fernando Haddad querendo pintar Tarcísio como defensor dos ricos e, de alguma maneira, o próprio governador de São Paulo, Tarcísio, querendo pintar Fernando Haddad como o carrasco dos pobres trabalhadores, dizendo que, enfim, não adianta ficar falando em bater em offshore, em tributar subsídios, em cortar a farra das isenções, etc., etc., se não há realmente educação e metrô na ponta para quem mais precisa. Perfeito, André, mas eu gostaria só de fazer um comentário que eu não acho que é uma disputa para 2026, acho que é uma disputa para 2030, na verdade, né? O Tarcísio e o Haddad já figurando aí como possíveis presidenciáveis, porque você já sabe a minha opinião, não acredito na candidatura do Tarcísio à presidência agora em 2026, nas próximas eleições, né? Mas só para destacar uma fala que o Mano trouxe, justamente sobre essa parte do governo em estar sempre visando arrecadar a partir da oneração do bolso dos pagadores de impostos. O meu medo e a minha tristeza se dá, e infelizmente não a minha surpresa, se dá em ver um ministro da Economia que agora passa, e o Partido dos Trabalhadores, que passam a ameaçar a população a partir de uma medida provisória de um projeto que não foi respaldado nem pela sociedade e nem pelo parlamento, e agora passam a ameaçar com outras formas de arrecadação. A gente viu já o governo ontem ameaçando, mas então agora a gente vai tirar das emendas parlamentares, coisa que a gente sabe que não vão fazer às vésperas das eleições. Então agora a gente vai ter que mexer no projeto do Senado Federal acerca da redução do imposto de renda até R$5.000, coisa que a gente sabe que também não vai acontecer, que não é interesse do governo que volte à Câmara e que haja mais alterações. Então, quando o próprio governo passa a ameaçar a população e os parlamentares legitimados a partir do voto popular como representantes legítimos do povo, é muito triste para uma democracia, né? E, David, eu queria te ouvir também, até porque me parece, não sei se você compactou da mesma opinião, que parece que o eleitor médio está muito mais alinhado com o governador Tarcísio de Freitas e o discurso que ele vem encampando de que, rechaçando essa ideia de Robin Hood tributário, né? O sujeito que ganha R$3.000, ele não está muito ocupado em pensar ou tentar questionar, enfim, impostos sobre offshores ou subsídios que o governo dá para eventuais empresários, e sim se a luz, se a energia, se o combustível realmente vai ser tributado na ponta e afetar diretamente a vida dele, né? E o Haddad tenta reforçar isso, né? Dizendo que, olha, nós estávamos tentando taxar os super ricos, as pessoas que têm, que ganham mais. Só que isso não reflete a realidade, porque a gente relembra que com o aumento também geraria impactos, por exemplo, no aluguel e muitos outros setores. Então encarece até mesmo o custo dos alimentos, porque por meio das letras de crédito ligadas ao agronegócio. Agora, eu gostaria muito que o governo viesse a público, principalmente o ministro da Fazenda, falando sobre medidas de reforma administrativa, porque quando eu mesmo participei de uma coletiva e tive a oportunidade de perguntá-lo ao ministro da Fazenda, ele se irritou e disse que não sei por que vocês têm esse fetiche todo em relação à reforma administrativa. E não se trata de um fetiche, se trata de medidas que vão enxugar a máquina pública, com isso, né, diminuir os gastos e dessa maneira a gente ver com que propostas avancem e tenham efetividade. Como, por exemplo, eles propuseram aí, e já está tramitando, né, muito provavelmente vai ser aprovado no Senado Federal também, sobre o imposto de renda para a classificação de quem ganha até R$5.000. Então, desse modo, de que forma que eles vão retirar esse dinheiro? Porque, vai taxar os super ricos, a gente já anunciou essa medida, mas não ficou muito claro ao meu ver. Todo mundo sabe, né, acompanhando a trajetória do governador Tarcísio de Freitas, que ele é fundamentalmente, essencialmente avesso a bate-bocas mitadas e lacradas, mas acho que ele também notou a tempo de que realmente o petismo já declarou ele como o inimigo número 1 a ser completamente obliterado e destruído, e respondeu na mesma medida. Agora, o governo federal e o governo de São Paulo, claro que tem os interesses da população para cuidar,
Por mais que seja ano eleitoral, né, mano? De vez em quando é importante a gente lembrar o básico. Um interessante Brevemente. nesse fenômeno é que a gente vê uma consolidação da virada de página, né? Cada vez mais a oposição ao petismo, né? Ou seja, o principal líder antipetista passa a ser Tarcísio de Freitas e não mais um familiar Bolsonaro. Calma aí. Calma. Muita calma nessa